Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História e em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História e essa inclusive, nosso tema é Neolítico, vamos entender então inclusive o que nós compreendemos como surgimento da agricultura e aproveito já rapidamente de antemão, dedico essa aula a todos os meus amigos, professores, agricultores do estado do Paraná, meu oeste, que eu tanto sinto saudade, minha terra roxa, minha Guaíra, e também a vocês aí de Contenda, Araucária. Um abraço especial para todo mundo de Catanduvas. Embarque nessa, vamos junto, e hoje nós vamos entender, como diz o outro, respeite a enxada, que afinal de contas a humanidade surgiu em cima dessa ferramenta tecnológica fundamental para a história da humanidade. Vamos lá, nós compreendermos nossa aula de hoje, atendermos aos objetivos da nossa aula, nosso plano de trabalho, aponta então para nós identificarmos as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana na historicidade, vamos identificar as principais características do período neolítico, até contrapondo esse paralelo com o que foi no período paleolítico da aula passada. Não assistiu? Corre lá, foi bem bacana e rolou música, isso aí, rolou música sobre a história do homem na pré-história, sobre a história do homem na pré-história, não é trocadilho não. Compreender a Revolução Neolítica, surgimento da agricultura, significa Revolução Neolítica, como conceito de desenvolvimento humano na história. Relembrando a aula passada, novamente, apontamos para vocês aqui, há 2 milhões de anos atrás, 2 milhões antes de Cristo, nós colocamos como período surgimento dos hominídeos, o início da pré-história, e que terminaria o período pré-histórico quando começa 4.000 anos antes de Cristo, com o surgimento da invenção da escrita. É um conceito bem polêmico, nós discutimos sobre essa questão com uma visão tradicional e que usar a escrita como uma espécie de marco divisor entre o que é história e o que é pré-história, trazem milhares de problemas. É da aula passada. Perdeu? Corre lá, volta lá e assiste, porque foi uma problemática, uma discussão bem bacana sobre o conceito de pré-história e história. Divisões tradicionais da história. Utilizamos o Paleolítico, Neolítico, as idades do cobre, bronze e a idade do ferro. São conceitos tradicionais, não significa que há 5.500 todas as civilizações da humanidade começaram a desenvolver a técnica do cobre. Ou pelo contrário, a técnica do bronze. Ou que em 1500 todos os povos da antiguidade começaram a dominar, a fazer o ferro. Né? Até mesmo a agricultura, no período neolítico, havia um grupo dominando as técnicas da agricultura, enquanto que o outro ainda estava caçando, ou outro vivendo de uma maneira seminômade, uma espécie de transição. Ou mesmo grupos de criadores de animais próximo aqui de 5.000, 5.500, quando começam a domesticação de animais. Relembrando, período paleolítico significa a idade da pedra lascada, inclusive nessa aula vamos discutir a diferença, o que é o conceito de período neolítico. E nesse período paleolítico começa o surgimento dos primeiros hominídeos, até 12.000 com o período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura e novas ferramentas, a mudança com o período neolítico que nós vamos estudar na aula de hoje. O que é o período neolítico? Como era a vida do homem nesse período? Eu trago para vocês essa problemática, esses questionamentos, para nós trazermos aí essas respostas, estudarmos juntos e aprendermos juntos essa daí. Copie a atividade em seu caderno e responda ao observar as imagens. Qual é a diferença entre as duas ferramentas exibidas nas imagens? Está aqui. Então eu vou voltar para vocês o slide. Observe as duas imagens. Aponte para nós na atividade, responda em seu caderno qual a diferença entre as duas ferramentas exibidas na próxima imagem. São essas aqui. Tem essa imagem. Quem assistiu a aula passada, período paleolítico, como que nós fabricávamos, como que os homens, né, os seres humanos fabricavam esse tipo de armas, essa aqui é uma picareta de pedra lascada, e aqui nós temos uma ferramenta do período neolítico, que agora muda inclusive o aspecto, e o professor gostaria que você registrasse em seu caderno essa atividade, apontando a diferença entre as duas ferramentas exibidas nas imagens. Faça um textinho bem curto, tranquilo, explicando o que você está vendo a diferença dos dois. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês.
Voltei, galerinha, sexto ano. E aí, como que vocês identificam e explicariam para nós as diferenças entre as duas ferramentas exibidas nas imagens? Essa primeira imagem, nós temos uma picareta de pedra lascada, a outra é uma ferramenta de pedra, as duas são pedras, vocês poderiam colocar inclusive uma semelhança, né? Ambas são pedras. Mas nessa primeira imagem, os historiadores, os arqueólogos, os paleontólogos, ou seja, especialistas em estudos líticos, em estudos de pedras, acredita que pelo formato, como era pegado pela mão, o modelo, acredita-se que ela tinha uma função semelhante à picareta que nós temos nos dias atuais. Por isso que a gente brinca dizendo que ela tem um conceito, uma ideia de ser uma picareta naquele período, só que ela é feita de pedra lascada. Esse é o movimento para se fazer essa pedra, para fazer essa ferramenta. Já essa ferramenta aqui, ela poderia ser uma faca, poderia ser um machado de mão, ou mesmo um machado com cabo de madeira e cipó, ou mesmo, na verdade, para moer. Aqui dá até para ver que é um moinho, essa pedra maior funcionava como moinho, então o agricultor no período neolítico estava moendo cereais, né? Trigo, por exemplo, cevada, né? Sorgo, ele espremia embaixo com essa pedra para fazer os grãos virarem farelos, para facilitar a comida, inclusive, ou mesmo fazer pão, outros tipos de alimentos. Então nós temos, vocês podem apontar essas duas questões. E o formato, ela é mais lisa, são pedras lisas, porque elas são pedras polidas. Então tínhamos uma pedra maior e o agricultor ia polindo para fazer o formato que ele queria. Era assim que era a técnica do Neolítico. Já o Paleolítico quebrava. Como vocês podem ver, a resposta ficaria assim. A diferença das duas ferramentas pode ser percebida no modo como são fabricadas. A primeira apresenta a lascada, a segunda dá para observar que tem um aspecto uniforme, não está toda quebrada, ela está polida. Sabe quando o papai, a mamãe, ou o vizinho, você encontra ali, ou o tio ali do lavacar, ele vai polir a cera do carro para dar o brilho, ele vai passar aquela cera com um pano, por exemplo, em cima da lataria, seria mais ou menos esse movimento que os caçadores ou agricultores faziam no Neolítico para fazer a ferramenta da ponta de lança, flecha, o machado, né, a faca com a pedra polida. Ele ia polindo uma pedra menor frente a uma pedra maior e ele ia fazendo esse polimento para dar o formato do fio, o corte, né, o lado afiado ou o formato que ele precisava polindo essa pedra. Nosso próximo slide. Observe as ferramentas do Neolítico. Aqui está claro, inclusive, uma espécie de machadinho, diga-se de passagem, uma baita de uma ferramenta. Aqui nós temos, então, o Museu de Quirênia, fica no Chipre, é uma ilha do mar Mediterrâneo, tá? Com encontradas essas peças, e ele está em exposição nesse museu. Quem tem acesso, coloque lá, Museu Arqueológico de Quirênia, no Chipre, na ilha, no mar Mediterrâneo, para vocês terem uma ideia dessas peças arqueológicas e um acervo digital assim no web museu deles, muito bacana. São ferramentas do Neolítico. Agora com vocês, o professor Roberto gostaria que vocês descrevessem como eram as ferramentas e armas do período Neolítico. Vou rapidinho aqui voltar com vocês. Observe então que eles são, olha o corte aqui dessa ponta aqui desse machado. É uniforme, ele não está quebrado, lascado, que nem era no período da Idade da Pedra lascada, ou Paleolítico. O Neolítico, as pedras eram lisas, uniforme, por isso que o nome é Idade da Pedra Polida. O homem ia polindo até dar o formato que ele queria. Uma pedra maior, uma pedra menor, ele ia polindo para dar o formato do machado, ponta de lança, ponta de flecha, né, que ele precisava. Respondam essa, vocês vão ter um minutinho, daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos essa junto com vocês.
Voltei, galerinha do sexto ano. E aí, o que vocês responderam apontando em seu caderno? Vocês deveriam descrever como que eram essas ferramentas do período neolítico. Escreveu certo? Quem colocou que elas eram de pedras, está bem claro que aquilo são rochas, né? São pedras, machado de mão, com um cabo de madeira, inclusive, preso num cipó. Então ali você já descreveu que era um machado de mão. Facas de pedras lisas, diferente do período paleolítico, onde as ferramentas eram de pedras lascadas, como o professor Roberto explicou antes de vocês fazerem essa atividade. Próximo slide, então vamos entender, neolítico significa idade da pedra polida, ele vai entre 12 a 10 mil a 5 mil anos antes de Cristo. É um conceito do historiador professor Jaime Pinsky, ele gosta de colocar aqui as primeiras atividades agrícolas, o período das primeiras ferramentas com técnicas polidas, foi encontrado na região ali da Cisjordânia, próximo da cidade de Jericó. Então ele coloca ali entre 10 mil anos antes de Cristo. E o que ele coloca apenas com grande certeza é, tudo pode mudar na ciência. Hoje você tem uma data, 10 mil anos, pode-se encontrar uma civilização que se perdeu na história, um achado arqueológico, que poderia mudar essa data. O que se tem certeza é que hoje o Egito não é mais o berço da agricultura, ou seja, a primeira civilização a desenvolver a agricultura. Temos outras civilizações que desenvolveram antes, inclusive essa da Cisjordânia, que o professor Roberto comentou com vocês. Colocamos as ferramentas de pedras polidas, são mais afiadas, elas têm mais precisão de corte em comparação com a pedra lascada. Se compararmos, então, as duas ferramentas, a pedra polida ela ganharia, seria considerado mais aprimorada, mais evoluída, no sentido de corte, de precisão de corte, de ser mais afiada e de ser mais resistente. A pedra lascada usavam muito o sílex, né? A pederneira, falamos sobre o quartzo, que são pedras que fazem o corte, mas elas são mais frágeis, poderia quebrar em atingir um couro de um animal, ou você está numa situação inclusive de uma luta com outro animal, você poderia quebrar a ferramenta, ela era mais frágil. Já a pedra polida é muito mais resistente, mais afiada, mais de precisão de corte. A vida dos humanos no Neolítico. Falamos lá no Paleolítico, o homem era nômade, não sabia agricultura, vivia sempre viajando. Como é que é a vida do homem no Neolítico? E assim, a vida do ser humano, não é melhor usar o termo, que homem, quando falamos homem, é homem, mulher, né? Mas vamos usar o termo histórico ser humano para abranger todos. Quando falamos que era assim, não significa que todos no Neolítico eram assim. Nós estamos dizendo que no período Neolítico, há 10 mil anos antes de Cristo, surgiram os primeiros, né? Por exemplo, próximo na região da África, as primeiras, ou no Oriente Médio, as primeiras atividades agrícolas, os primeiros homens sedentários, os primeiros homens que aprenderam a plantar o próprio alimento, em vez de ficar vivendo da caça, da pesca e da coleta, como era no Paleolítico. O homem passou a ser sedentário, então a sedentarização surgiu no Neolítico. Não significa que todos eram sedentários de um dia para o outro, ou todos se tornaram, mas surgiu o primeiro grupo sedentário e está ligado à agricultura. Se não tem agricultura, não tem como o homem ser sedentário, porque o homem precisa, para ele parar no lugar, ter uma coisa garantida, a alimentação. E para matar a fome, se você não é caçador, não é pescador, não sabe ser coletor, você tem que aprender a fazer outra coisa. Segundo o historiador Jaime Pinsky, o desenvolvimento da agricultura surgiu da divisão de tarefas. Se o homem ia caçar, quem que ficava responsável pela divisão da tarefa, responsável pela criação das crianças? A mulher. A mulher tinha um olhar sobre as plantas, observou que daria para pegar a semente, jogar na terra, fazer a semeadura, ou seja, fazer o plantio, criar as primeiras mudas, desenvolver aquilo lá regando, começou a observar que daria para manipular as plantas. Ou seja, surgiu a agricultura, invenção feminina, segundo a teoria da ciência. Primeiros agrupamentos, porque antigamente, no período paleolítico, o homem vive sempre de uma maneira nômade, então ele não tem como ele parar no lugar, não tem como ter agrupamento. Então, agrupamento se entende que é já resultado da sedentarização.
É da próxima aula. O Neolítico nós dividimos em 2 aulas, mas para a próxima aula, não perca, vamos falar sobre as cidades, surgimento das cidades no Neolítico, entrando ali um pouquinho na Idade dos Metais, vai ser uma aula muito bacana, vai rolar muita guerra, vai rolar muita história para nós contarmos também. Domesticação de animais no período Neolítico, deixamos também para a próxima aula, porque a domesticação se coloca aproximadamente entre 5.500 a.C. Tem alguns estudos que apontam o cachorro como o primeiro animal, outros já colocam até o carneiro, o primeiro animal que foi encontrado arqueologicamente, confirmado cientificamente, o primeiro animal domesticado. Então, assim, fica para a próxima aula, já fiz o meu merchan da próxima aula, hein, pessoal? Não percam! Neolítico, as ferramentas são de pedras polidas, manualmente, tendo uma pequena pedra na mão, esfregava sobre uma pedra maior. Por isso, idade da pedra polida, até dar o movimento, a pedra, a ferramenta, como o professor Roberto explicou para vocês. Aqui nós temos uma imagem de pedras polidas, pode ser inclusive aqui algumas pontas de lança, alguns machados de mão, ok? Facas do período neolítico, facas de pedras polidas. Então, vocês observem essa imagem, muito importante para vocês entenderem que são pedras lisas, uniformes. De acordo com o nosso estudo, e com a imagem abaixo, como eram as ferramentas do período neolítico? Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês.
voltei, galerinha do sexto ano. E aí, como que vocês analisariam? O Sr. Roberto ajudou bastante com vocês aqui, dando umas dicas sobre essas ferramentas, como que elas eram fabricadas. Como que vocês responderiam essa? Vocês podem colocar que elas são de pedras polidas, que o homem é uma produção humana, né? O ser humano fabricava tendo uma pedra pequena na mão, esfregando uma pedra maior para afiar e modelar da maneira que ele gostaria. Então, isso aqui, a resposta certa seria assim. A parte mais importante, poxa vida, vamos brincar que é a cereja do bolo da nossa aula hoje, segundo estudos arqueológicos, a primeira atividade agrícola na região de Jericó, há 10 mil anos antes de Cristo, isso é uma teoria, um estudo do historiador Jaime Pinsky, do professor, e a agricultura no Neolítico sempre próxima das margens dos principais rios da antiguidade, civilizações fluviais. Podemos colocar essas atividades agrícolas, comparado com o que é hoje, está muito longe de nós compararmos. As diferenças são muito grandes. Hoje tem os sistemas de mecanização, ou mesmo que não utilizasse, que fosse uma produção agrícola mais simples, mas nós temos o adubo de animal, o adubo de vegetação, o material orgânico, né? Eu também sou agricultor, pude fazer um projeto pioneiro aqui na região, Balaio Verde, é uma produção orgânica. Mesmo nesse período, eles não tinham essas técnicas de produções com materiais orgânicos de plantas ou mesmo de animais. Então, como que eles faziam as adubagens do solo para fazer o plantio? Sempre próxima dos rios. O rio, na antiguidade, ele era fundamental para surgir a agricultura. Então, nós podemos pegar aí uma tríade de ligação histórica. Rio, agricultura, civilização. Olha que bacana. Unindo os três, nós entendemos o surgimento da civilização na história. Essas agriculturas precisavam do rio não é só apenas pela água. Ah, parece óbvio, né? Ô, professor, precisa da água para irrigar ali. Não, não somente isso. Os rios têm o principal fonte, né, de fertilização da terra, as matérias orgânicas, né? Plantas, peixes que morreram, tudo que é sedimento que vai ficando fertilizado embaixo do solo do rio, do leito do rio, ele vai crescer quando acontecem as chuvas, né? Vai inundar, os rios transbordavam, tá achando que é só os dias de hoje que acontece esse problema, né? Não, senhor. Esses rios transbordavam, alagando as margens do rio. Esse sedimento, esse material orgânico vinha junto, adubava o solo das margens, e nessas margens do rio, onde o trabalho humano era fabricado, era plantado, era produzido ali. Então, era uma técnica de adubagem natural, sem a interferência humana. A interferência humana entra na hora que o homem precisava fazer barragem para aproveitar essa água, reservatório de água, porque as chuvas não tinham, as cheias não davam todo ano, vamos pegar o Rio Nilo, não era todo ano que ele estava cheio. Canais de irrigação para aproveitar outra região, ele fazia pequenos buraquinhos, assim, uma espécie de uma valetinha, para entrar água ali e fertilizar outro lugar, quando chovia água. Isso aí chama-se canal de irrigação. A gente, quando era pequeno, brincava muito disso, né? Enchia ali na praia, enchia uma água ali, depois fazia um buraquinho e via água escorrendo. Uma espécie de um canalzinho, canal de irrigação, para aguar outros lugares e aumentar a produção. Então, esse trabalho humano é fundamental, mas a adubagem era de maneira natural. Não por acaso no Egito, a ideia que se tinha do rio Nilo, uma espécie de algo sagrado, junto com os poderes do faraó, vinha a ideia de uma vida, uma ideia de uma coisa misteriosa, uma coisa sobrenatural. Nossa, como que nasceram plantas porque choveu, porque o rio transbordou? Eles não sabiam explicar, e na cabeça deles havia um poder sobrenatural divino dos deuses interferindo direto na plantação, graças ao faraó, graças ao rio, uma ideia de divindade, de sagrado na cabeça deles, porque era uma ideia de algo impressionante, uma coisa incrível. E cá entre nós pensarmos bem, né? Uma sementinha, trazer um milho, por exemplo, uma coisa, na minha opinião, assim como chamava atenção na antiguidade, hoje você fica assim, uma coisa que bacana, né? Uma sementinha dá um baita de um mineral. Vamos pegar o próximo slide. É uma fotografia do Rio Nilo, até nós comentamos agora há pouco, do Egito, agricultura nas margens. Olha que bacana essa fotografia que o professor Roberto achou na internet. Em Commons, hein, galera? Sempre.
Agricultura aqui e pasto, como é uma foto hoje, né? Aqui tem uma região que dá para observar que foi feito algum plantio ou para pasto de animais, porque é a parte verde, sempre próxima do rio. E o rio está muito próximo do leito aqui, ó, da margem. Uma chuvinha aqui, meus amigos, essa água aqui já vai transbordar, bem provável. Então era mais ou menos para vocês entenderem o que o professor Roberto explicou agora com essa imagem, onde eles plantavam sempre bem pertinho do rio. Agricultura neolítico, adubagem do leito do rio, como o professor Roberto explicou. O material orgânico é do próprio rio, não tem, eles ainda não aprenderam a domesticar animais, o início da agricultura, para se aproveitar a adubagem dos animais, para fazer o adubo, através do adubo dos animais, para fazer a adubagem do solo. Então é uma adubagem de material orgânico natural. Por exemplo, na China, próximas aulas, não percam, hein? Vai ter China aí. Nós vamos ver que um material chamado loess, uma espécie de um calcário extremamente fértil, que também fazia a mesma coisa, transbordava com as chuvas, inundava e fertilizava, por isso o Rio Amarelo, próxima aula, não perca. Com as cheias dos rios, ocorria a adubagem natural do solo. Trabalho humano extremamente fundamental. Aqui nós vamos derrubar a famosa frase do Heródoto, o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Não. Sem trabalho humano, para aprender a fazer técnicas de canal de irrigação, barragem, porque essa chuva inunda, essa água inunda. Com a chuva, com as cheias do rio, vai transbordar. E daí? Vai passar, vai atingir a cidade, ou vai destruir a outra agricultura. Então precisa de barragens para conter com sacos de areia, espécie de muros, para que a água bate ali e não avance destruindo outras regiões. Olha que bacana. Trabalho humano. Canal de irrigação, alguns locais do Rio Nilo, até hoje, inclusive, não é só na antiguidade, ele seca no período da seca. Está achando que é só um problema atual nosso também, problema de seca de rio? Não, lá também. Como que eu faço para ter água sempre? Reservatório de água, aproveito que está inundando, fecho uma espécie de um tanque, abro um canal, o que emendar ali, a água que passar entra no reservatório e eu terei água o ano inteiro. Olha que bacana. Trabalho tecnológico humano. Agora, meus amigos, respeite a enxada. Infelizmente, o senso comum coloca assim, esse cara é roceiro, parece uma ideia de ignorante, né? Porque o cara está com uma enxada nas costas, o cara é ignorantão, o cara é roceiro, analfabeto. Não, meus amigos, respeite a enxada, porque uma das primeiras tecnologias agrícolas da história, tá? Que alimentou a sociedade planetária, vamos dizer assim, foi um pau, um pedaço de madeira, tá? Com outra madeira na ponta, ou uma pedra enrolada no cipó, onde eles faziam um movimento, né, para fazer agricultura, como você pode ver essa imagem egípcia aqui. A foice de pedra polida, também utilizada, é uma das primeiras ferramentas da história. Outra aqui, uma espécie de um machadinho, utilizado também para fazer o corte dos cereais, do trigo. Isso aqui é uma imagem sendo ceifado pela foice. Aqui é uma imagem, dá a entender que é um trigo. Né? Então aqui nós temos um moinho, também de pedra polida, onde depois, como vocês estão vendo na imagem de baixo, os cereais serão moídos para fazer a farinha, né, do trigo, da cevada, do sorgo. Uma planta também que era muito consumida, um dos 5 cereais mais consumidos do planeta, inclusive na África. Então, meus amigos, está aqui, olha que bacana o cabo, né, a enxada, uma espécie de uma enxada. Eu já vi uma outra imagem também egípcia, que é uma madeira apenas assim, outra madeira aqui, o cabo da enxada, 2 madeiras, o cipó amarrado, de maneira que o agricultor, com essa madeira, ele vai fazer o movimento no chão. Também encontrei outras imagens de arados, hieróglifos, né, em pirâmides, sarcófagos, vocês podem encontrar da internet, de bois puxando já, uma coisa mais avançada egípcia, assim, já é mais para trás. Aqui nós estamos pegando bem a origem da história da agricultura para vocês. Então, respeitem a enxada, meus amigos. Está aqui o moinho, o professor Roberto explicou para vocês, para moer o grão. É com vocês. Explique em seu caderno como ocorreu o desenvolvimento da agricultura no Neolítico, o impacto da atividade agrícola na vida do homem, como que muda a vida do homem com a agricultura. Como é que era antes, quando não tinha agricultura? É na aula passada, inclusive, em Paleolítico. Descrevam aí,
Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos essa junto com vocês. Voltei, galera. E aí? O que vocês responderam? Como que como que ocorreu o desenvolvimento da agricultura e o impacto da atividade agrícola, do surgimento da agricultura na vida do homem, do ser humano? Como que vocês responderam essa? Poderiam colocar assim: o desenvolvimento da agricultura no Neolítico ocorreu sempre próxima das margens dos rios, isso é muito importante. Nós utilizamos o conceito de civilização fluvial. Inclusive, o Egito Antigo seria uma das civilizações fluviais, junto com China, Índia
e Mesopotâmia. Com a agricultura, o homem criou novas ferramentas como a enxada, foice, moinho de mão, como nós mostramos até agora, nos slides anteriores. Explosão demográfica. Cara, vocês vão curtir esse slide aqui. É do historiador Jaime Pinsky, vai mostrar o tamanho do impacto na vida do homem com o surgimento da agricultura, como que vai aumentar a população humana de uma maneira impressionante. Aqui, inclusive, está dizendo que com a agricultura o homem passa a ficar fixo no lugar, é o sedentarismo, isso é um dos impactos do desenvolvimento, inclusive, da agricultura. Aumenta a expectativa do homem, porque, poxa, imagine o caçador, vai lá, não teve sorte, volta, não é uma alimentação diária, nutricional, balanceada. A galerinha aqui, ó, da agricultura, ó, alimentaçãozinha tranquila, tá guardada, monta o barracão, vou ter alimentação para mais meses, tenho tempo agora para me dedicar a outras coisas, inclusive a domesticação dos animais. Próxima aula, vamos entrar nisso aí também. Melhor alimentação. Melhor alimentação, melhora a expectativa de vida. E é isso que nós vamos ver com o próximo gráfico que o professor Roberto está mostrando, do livro As Primeiras Civilizações, historiador Jaime Pinsky. Até agradecer aqui a nossa técnica Lorena, que fez essa dica muito bacana desse slide também, junto com a gente, e umas sugestões de leituras muito legal. Eu sou fã desse livro aqui, também gosto muito dele, utilizo muito ele em sala. Chama-se As Primeiras Civilizações, do historiador Jaime Pinsky. Olha a população humana há 8.000 anos antes de Cristo no mundo. 10 milhões de pessoas. Surgiu a agricultura aqui, entre 10 a 8.000 anos antes de Cristo. Olhe no século I, no século de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo nasceu, quantas pessoas tinha no planeta? 300 milhões de pessoas. Multiplicou por 30 em 8.000 anos o número da população mundial. Sendo que, se nós pegarmos essa linha e trouxéssemos antes, vamos colocar a origem da espécie Homo sapiens, sapiens moderna, 150, vamos pegar ali 200 mil, nós gastamos 200 mil anos para fazer 10 milhões de pessoas no período paleolítico. Ou seja, é a população do estado do Paraná distribuída no planeta. Mas depois, com a agricultura, nós multiplicamos em 30 esse número, que era de 10 milhões, virou 300 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, estabilizou, inclusive, no período da Idade Média, vai ter várias questões envolvendo a sociedade, o período feudal, que o professor não vai nem comentar aqui ainda, que é conteúdo para o próximo ano de vocês. E só vai acontecer uma outra explosão demográfica aqui, entre esses dois gráficos, que nós chamamos de Revolução Industrial, quando mudou toda a sociedade. Para vocês terem uma ideia aí como que é importante esse gráfico. Quiz, o que é o período neolítico? Vamos responder essa junto com vocês. É a pedra lascada? É a pedra molhada? É o período nomadismo? Ou é a idade da pedra polida? O que vocês acham? Muito bom, respondeu correto você aí, ó. Olha eu quebrando a quarta parede de novo. Deadpool que me segure. Letra D. Gostei da carinha. Idade da pedra polida. Muito bom. O que seria o período neolítico? Gostei. Muito bom. Valeu, Lorena. Próxima pergunta. Qual a principal mudança que o período neolítico trouxe na vida dos seres humanos? Com o neolítico, o homem passa a ser nômade? Passa com dificuldades com a agricultura e pastoreio? Passaram a ser sedentários? Viviam apenas com o que era coletado na natureza? O que vocês me dizem aí? Respondeu certo. Quem colocou a letra C, passaram a ser sedentários. Nós usamos esse conceito nos dias atuais também, quando a pessoa não faz atividade física. Né? Ele não faz atividade, ele é um sedentário. Tem esse duplo sentido. Para nós, se pensarmos bem, parece um pouco, né? Porque a pessoa está parada no lugar, fixada, vai construir a sua casinha, com a sua terrinha, vai plantar. Então, de certa maneira, dá para entender por que a origem da palavra que se utiliza hoje, né? Quando a pessoa é sedentária, ela não faz atividade, né? Gostaria de agradecer a todos vocês de coração por essa aula, dizer que estudem bastante, foco, acompanhem as aulas. Tá? Perdeu a aula do Paleolítico? Volta lá, acompanha. Nós temos as playlists, inclusive, no canal do YouTube, ou mesmo
no aplicativo do Classroom, que não gasta o pacote da internet, é muito bacana isso, para vocês poderem acompanhar as nossas aulas. E como a gente sempre termina a nossa aula, nesse momento, muito foco nos estudos, muita força, fé no coração. Muito obrigado, galerinha. Até a próxima. Valeu!